Eu sou Michele Roncalho, vice-presidente institucional e de Relações com os Profissionais do Conselho Regional de Contabilidade. E hoje começamos mais um Contabilidade em Pauta, um programa especial no Dia do Profissional da Contabilidade. Nós conversamos o Contabilidade em Pauta, como você já sabe, com profissionais da contabilidade de referência de nosso estado, falando um pouco sobre a sua trajetória, um pouco sobre as suas linhas de atuação. E hoje, nesse dia especial, não poderia ser diferente e vamos conversar, então, com a nossa maior referência da contabilidade atualmente, nossa presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Marisa Luciana Schwab de Moraes. Muito bem-vinda, presidente Marisa, é uma honra ter você aqui. Obrigada. Eu vou ler um pouquinho do currículo da Marisa para antecipar, né? Ela defendeu a tese dela e é doutora em administração pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Santa Catarina, especialista em auditoria e perícia contábil também pela Univale, mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora de cursos de graduação e pós-graduação e coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Univale. Marisa foi conselheira do nosso Conselho Federal de Contabilidade durante 8 anos, antes de assumir aqui a presidência do CRC Santa Catarina. Ela também foi vice-presidente de desenvolvimento profissional desta casa, do CRC de Santa Catarina, na gestão de 2010 e 2011. Membro da Comissão de Educação Profissional Continuada do Conselho Federal de 2014 a 2021, membro de diferentes comissões e grupos técnicos lá do Conselho Federal e também membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Contabilidade de 2012 a 2021. Ela é coautora do livro Proposta Nacional de Conteúdo para o curso de graduação em Ciências Contábeis, lançado pela Fundação Brasileira de Contabilidade e, como eu já falei, é a nossa atual presidente do Conselho Regional de Contabilidade desde 2022, estando no seu 2º ano de mandato. Muito bem-vinda, presidente. Obrigada. É uma honra tê-la aqui conosco nesse dia, nessa data especial, nesse programa especial, e falar um pouco, né, sobre a sua trajetória. Quer falar um pouquinho para os nossos... Primeiro, agradecer o convite. Realmente, essa data, estar aqui nessa data tem um simbolismo especial. Eu estou muito feliz por termos tanto a comemorar no Dia do Profissional da Contabilidade. E agradecer o convite à Michele, que tem conduzido tão bem aí o nosso programa com convidados especiais. Me sinto honrada em estar aqui contigo. Que legal. Então, Marisa, assim, para falar para o pessoal, como é que, primeiramente, essa questão, essa sua participação, né, nas entidades de classe de contabilidade, né, como chegou até ali, e essa conquista mais recente, essa vontade em ser presidente do nosso conselho. Podia falar um pouquinho pra gente? Essa história, na verdade, Michele, tem bem mais de 20 anos e começou aqui na nossa casa, quando então eu fui convidada para ser palestrante do nosso Programa de Educação Continuada, do PEC, pelo então presidente, e na função de docente ele entendeu que eu poderia contribuir ministrando cursos pelo Estado. E assim foram os 3 primeiros anos de trajetória envolvida com a classe contábil, ministrando cursos pelo PEC, percorrendo todo o estado. Foi muito bom porque eu associei, na verdade, a minha função tradicional, que era ministrar aulas, que era ser professora, que é, na essência, o que sou, com esse contato com os profissionais de todo o estado. E a partir de então, aí a tentativa de ocupar outros espaços, né? Seja como conselheira, o que veio a acontecer alguns anos depois, isso foi 2000 a 2003, o PEC. Em 2010, eu já estava por aqui, então, como conselheira e depois vice-presidente. E é ocupar os espaços mesmo, aproveitar as oportunidades, porque ganha a classe quando pessoas se dispõem a trabalhar para ela, né, como nós fazemos voluntariamente, mas ganhamos nós também, porque é um aprendizado. A cada comissão, a cada trabalho que eu desenvolvia, tanto aqui no regional quanto no federal, eu entregava, claro, algo, mas eu costumo dizer que eu ganhei muito mais do que entreguei, porque cada comissão, cada atividade é um aprendizado. E aí se vão, então, 20 e tantos anos envolvida. Claro que a presidência foi uma construção também, né, nesse trajeto também foi uma construção. Era uma pretensão, mas precisava ser maturada, né? Não é possível tu ficar, você sabe disso, é nossa vice-presidente, não é possível assumir cargos de tamanha responsabilidade sem que a gente construa aí uma condição de
enfrentar um desafio desse tamanho, né? Deu tudo certo, acho. Que bom. E os desafios de ser presidente da nossa entidade, quais os principais que você... Eu costumo dizer, e disse isso no discurso da posse, no primeiro, na posse formal, que a gente acha que está preparada para os desafios. Eu achava, de verdade, que estar no ambiente classista 20 e tantos anos me daria alguma condição, pelo aprendizado que eu comentei que acontece naturalmente, me daria alguma condição. Poxa, acho que agora estou pronta, acho que agora é possível fazer um bom trabalho. Lê do engano. A gente nunca está pronto para tudo, para os desafios todos. É claro que isso foi construído, me ajudou muito, mas é um período, estar na presidência é um período que exige, além de conhecimento, além né, de tudo que eu tentei reunir de habilidades e competências, é um período de muita dedicação. É muito difícil você ousar uma função dessa sem ter em mente, isto vai te tomar muito tempo, muito esforço, porque é uma função que exige, que envolve responsabilidade tão grande. Você, às vezes eu paro e fico pensando, poxa, quase 22 mil profissionais. E essas pessoas esperam do conselho, e você sabe também, que a gente dê o retorno que eles tanto merecem como profissionais que são. E para fazer isso bem feito, tu precisa primeiro de uma boa equipe, estar cercada de pessoas competentes, e isso nós temos nesse conselho de todo lado, né? Seja com os vice-presidentes, seja com os conselheiros, seja com a equipe de funcionários. Então tu precisa desse suporte de gente boa, porque sozinho ninguém faz absolutamente nada, mas precisa de tempo e dedicação. Nesse aspecto eu acho que eu não estava tão pronta, porque eu julgava, eu vou conciliar as minhas atividades na universidade, com o conselho, com outras coisas, e com família, e achava que ia dar conta, né? Não foi bem assim. O tempo foi um fator determinante, porque hoje eu vejo que eu preciso de muito tempo. Marisa, quanto tempo de formação na área contábil? Me formei em 97, então já fiz bodas de prata. São quase 26 anos atuando na área. Então, já passou por várias fases da nossa contabilidade brasileira, vários desafios, né? Para quem não sabe, a Marisa é que implantou no sistema o balanço social. Lembro muito bem dessa época e eu acho que é sobre isso que ela falou no PEC, a primeira vez que ela veio aqui. E de lá para cá mudou muita coisa, né? Até a influência do contador, a interferência do profissional de contabilidade na sociedade de maneira geral. E estando, eu acho que passando pela graduação de vários colegas, queria que falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa evolução da nossa ciência contábil. O cenário que a gente vivenciou lá nos idos de 94, 97, que foi a minha graduação, é totalmente outro do que vivemos hoje. E é bem como tu disse, esse percurso de mais de 2 décadas, nós passamos por diferentes momentos. Mas o que eu acho que é muito bom para a nossa profissão é que essa foi uma evolução. Então nós fomos mudando, o cenário foi se alterando, mas foi para melhor para o profissional. Então vamos lá, normas internacionais de contabilidade, ali 2010, isso teve um impacto absurdo. A inserção e a influência das tecnologias no trabalho do profissional foi outra revolução para muitos de nós. Mas todas elas, embora num primeiro momento assustam, trazem algum temor, elas vieram para solidificar o papel do profissional, o quanto ele é determinante. Eu acho que o grande avanço está no fato de que hoje as pessoas, a sociedade, os empresários conseguem perceber melhor a relevância daquilo que entregamos como profissional. Então talvez essa evolução que aconteceu de diferentes formas, ela culmina com, poxa, que bom, hoje a sociedade já entende a relevância daquilo que entregamos, dos serviços que nós entregamos. Eu acho que a gente é mais feliz hoje, né? Eu acho que no passado a gente enfrentava dificuldades que eram diferentes, mas essa conquista de espaço, para mim, tem um peso determinante para a nossa área, para a nossa profissão. Então, eu sou formada um pouquinho depois que a Marisa só, mas eu lembro muito bem que na graduação, né, a questão de laboratório de contabilidade, a gente ainda via o SLIP, né? E que
foi determinante para hoje a gente fazer a releitura, né? Não digo a releitura, mas o contador, ele está diretamente profissional da contabilidade, usando de tecnologias para o seu dia a dia, mas ele precisa saber e entender o que está desenhado lá dentro, né? Mas por onde que eu quero chegar nisso, né? E como que a academia, por exemplo, então, né? Já que a presidente Marisa é oriunda da academia, e na verdade a academia tem uma grande responsabilidade de exatamente trazer o profissional da contabilidade para essas novas diretrizes, para esse novo caminhar da sociedade, né? E como que a academia está se preparando, então, para a questão do uso da inteligência artificial e a contabilidade, né? Não sei se está preparada, também a presidente Marisa acompanhou bem de perto essa renovação da nova proposta curricular. Podia falar um pouquinho para a gente sobre isso, até para... Você tem razão em dizer que o papel da academia é determinante, porque são as universidades, as faculdades, as instituições de ensino superior que vão entregar para o mercado os profissionais que a sociedade precisa. Se não estivermos prontos na base, olha o trabalho adicional que teremos quando esses, né, se inserirem no mercado. É determinante o papel. Você mencionou da mudança. As novas diretrizes curriculares, que esperamos que em breve sejam implementadas, a nossa normativa é de 2004. O quanto o mercado mudou de 2004, e falamos há pouco de quantas mudanças. Então a academia ela precisa se atentar que o que ela tem que entregar de profissional é outro profissional com outras habilidades e outras competências. As tecnologias têm que estar envolvidas. Eu não sei, Michele, e aí eu vou dar uma opinião muito, muito pessoal. Eu não sei até que ponto as mais de 1.500 instituições de ensino superior que ofertam cursos de ciências contábeis estão atentas a esse fato. Eu acredito que todos deveriam estar, porque imagina, se você preparar um profissional lá 4 anos na graduação e não trouxer este tipo de influência, a tecnologia influenciando o nosso trabalho, ele vai se deparar com isso. Então, eu quero acreditar, vamos fazer a poliana aqui, o jogo do contente, que todos estão atentos. As diretrizes, elas vêm com um viés bem diferente do que tínhamos no passado. E você falou, né? O próprio Conselho Regional fez um trabalho muito forte no sentido de ouvir as instituições. Venham, IES de Santa Catarina, na época eram 77, quando conclamamos, opinem sobre essas diretrizes. Pela primeira vez em tantos anos, o Conselho Federal conseguiu, junto ao Ministério da Educação, voz. Nós tínhamos condições de opinar. Chamamos todos, aqui em Santa Catarina e no Brasil inteiro, falem sobre o que vocês esperam do profissional. E as diretrizes novas haverão de refletir isso. O que a gente percebeu muito claramente nesse estudo, né, olhando as novas diretrizes, a proposta? Que hoje fala-se muito menos em termos técnicos. Vamos falar de custos na academia, isso é o óbvio, temos que falar. Vamos falar de auditoria. Não, hoje o foco está quais habilidades e competências esse profissional que vai para o mercado precisa reunir. Então, se olharmos a minuta final que foi para o MEC, ela fala muito mais assim, que habilidades e competências eu tenho que desenvolver ou fazer aflorar na graduação para que ele tenha condições de atuar nesse mercado tão diverso. Tem expectativa de aprovação pelo MEC? Foi dado um prazo, não? Não temos. O Ministério da Educação, tal como outros órgãos governamentais, passam por aquilo que a gente vive no cotidiano. Muda governo, período de transição, às vezes mudam pessoas nos cargos e a gente teme que as coisas não avancem na mesma velocidade. Me parece que já, no atual, e aí independente de governo, aqui não há qualquer tipo de conotação política. É natural que numa mudança de governo as coisas tenham que ser reencaixadas para avançarem. O que a gente percebeu é que, mesmo com a mudança de governo, continua caminhando. É difícil prever prazos no Ministério da Educação, mas continua caminhando. Ainda sobre isso, né? Já que você falou, eram 70 e tantas instituições em Santa Catarina, né? E a gente, até mesmo, às vezes, se vê em reportagens sobre a profissão contábil vai acabar, e a gente vê também, sente algumas instituições realmente fechando o curso de ciências contábeis. Eu acho que isso é natural também, em toda a transição, em toda a evolução. A gente precisa dar um passo para trás, exatamente para
para ter um salto de qualidade, digamos assim, né? Como você vê isso, principalmente essa questão das universidades estarem revendo a oferta do curso de Ciências Contábeis? E a gente tem passado isso nas nossas andanças, né? Até a presidente Marisa está mais perto ainda dos profissionais com o Reconectando, o pedido, né, de que cursos sejam oferecidos, né? E eu vou grudar numa outra pergunta. O próprio técnico de contabilidade, que hoje ele não tem conformação, se formar agora não tem mais registro, né? Não é mais reconhecido na entidade de classe. Mas mesmo assim eu verifiquei algumas instituições que mesmo assim estão oferecendo técnico de contabilidade, mas como um diferencial e tudo mais, né? Que se puderes comentar um pouquinho sobre isso. Eu vou primeiro para a tua segunda pergunta. O fato de não termos mais a possibilidade de registrar esses profissionais desde a alteração da nossa lei de regência não significa de forma nenhuma que eles não possam ser capacitados no segundo grau para isso. É claro que ao tirarmos a condição de registrá-los como profissionais ativos no conselho de classe, perdeu um pouco, as escolas perderam um pouco o interesse, aí é um interesse comercial, eu diria, de oferecer. Mas eles continuam existindo, os cursos técnicos, aliás, bons cursos técnicos. Recentemente a gente esteve em algumas escolas técnicas de contabilidade. Mas o registro acabou inibindo um pouquinho a oferta. Mas que fique muito claro que os técnicos têm direitos assegurados, os já inscritos, e os que virão ocuparão alguns espaços que o graduado, que o bacharel, não há concorrência. Eu não vejo uma concorrência. Teremos de ter bons técnicos, teremos de ter bons bacharéis. Com relação aos cursos, né? Algumas cidades estão com dificuldades de fato, porque a condição de oferta para essas universidades também são negócios. E se o negócio não prospera em termos de números, se eu não tenho uma turma, vá lá, com 30, 40 alunos, tirando as universidades públicas, enfim, estou falando da grande maioria que são privadas, é difícil para elas sustentarem turmas menores e acaba que muitas dessas instituições optam por não fechar a turma, não ofertar. E isso vem acontecendo por um período aí razoavelmente de tempo, alguns anos, impactou que muitos cursos fecharam. Então nós temos cidades que de fato não têm oferta de curso na cidade, curso de contábeis. Eu acho que reverter esse quadro passa por uma coisa que a gente fala a vida inteira no conselho: valorização do profissional. Se o menino, a menina, o jovem lá de 18 anos, que está saindo do segundo grau, não conseguir perceber que é uma profissão importante, que é uma profissão que pode dar excelentes perspectivas de trabalho para ele, que é uma profissão em ascensão, por que ele vai optar por contábeis? Ele não conhece essa realidade, ele não foi suficientemente informado que é uma profissão extremamente relevante, então ele não vai procurar o curso de contábeis na graduação e as instituições vão sofrer esses problemas. Eu acho que se nós conseguirmos, e aí vem o desafio para o próprio conselho, fazer uma campanha de valorização profissional e isso se sobressair, vale para Santa Catarina e para o país inteiro, se isso se sobressair e as pessoas começarem a ver o quanto é importante e relevante a nossa profissão, isso se supera. A procura vai acontecer naturalmente. E daí, um projeto que a gente iniciou recentemente aqui no Conselho, talvez tenha frutos nesse sentido. Nós precisamos conversar com quem já está na graduação, o Conselho precisa estar lá, sim. Só que estes já escolheram contábeis, já estão no caminho para se tornarem profissionais. Nós precisamos muito mais conversar com esse público, com o ensino médio. É a eles que nós temos que passar essa mensagem. E, felizmente, uma das conquistas, eu acho, assim, é pequena, mas eu julgo como conquista dessa gestão, é que a gente conseguiu, muito recentemente, desencadear esse projeto, começando por Joinville, com o Sindiconte de Joinville, em parceria, e vamos começar a falar muito mais com o jovem do ensino médio. É ele que precisa se sentir, despertar para essa possibilidade. Antes de falar um pouco mais sobre a Marisa, tem também um projeto muito importante, né, Marisa, que está sendo capitaneado pelo Conselho Federal de Contabilidade, que eu queria que você falasse um pouco, que é a formação de uma frente parlamentar mista da contabilidade brasileira, né? Hoje nós somos mais de 520 mil profissionais no Brasil
e discutimos, está sendo discutida, né, rediscutida, reforma tributária, reforma trabalhista foi discutida, precisa voltar à tona, reforma da Previdência foi discutida, mas é um tema sempre em evidência e necessário para o Brasil, né? E várias outras projetos de lei que envolvem o dia a dia do profissional contábil e dos setores econômicos que o contador vive isso, né? Então, essa frente parlamentar que a gente está começando a divulgar, o que seria ela e como que é esse projeto, presidente? É um projeto determinante para a nossa classe. Imagina todos os exemplos que a Michele deu, imagina sem a participação daquele que é um dos mais afetados por estas mudanças. Imagina você falar em reforma tributária e o profissional da contabilidade que vive isso no seu cotidiano não opinar, não ter voz. A Frente Parlamentar Mista da Contabilidade Brasileira, ela quer exatamente isso, um espaço relevante junto aos poderes, né, do nosso país, para sermos ouvidos com força, né? A Frente Parlamentar, ela dá a conotação de que, olha, aqui tem um grupo que precisa intervir nesse assunto, que precisa opinar nesse assunto. E foi uma conquista, e eu posso dizer já que foi, porque recentemente, esse trabalho já foi feito no ano passado, quando a tarefa dos conselhos era: vamos colher assinaturas dos parlamentares para aderirem à constituição desta frente. A importância da frente é isso, opinar, ter voz, né, estarmos presentes nessas decisões tão importantes. Conseguimos um número no ano passado, um número suficiente para constituir então a frente parlamentar, mas por questões de mudança de governo, muitos dos parlamentares que assinaram naquela ocasião não estão mais, não renovaram mandatos. Enfim, o Conselho Federal nos conclamou de novo, e a Michele sabe disso, porque ela está envolvida nisso muito, muito, pela vice-presidência que você ocupa, né? Fomos chamados de novo pelo Conselho Federal para dizer: vamos colher a assinatura de novo, nós temos um conjunto de parlamentares que é diferente daquele. E começamos então, aí eu não falo para a Michele, porque ela participou ativamente no processo, mas falo a todos vocês, começamos então, há menos de 10 dias, semana passada, retrasada, a essa tarefa de colher de novo a assinatura de todos os parlamentares de Santa Catarina. Estivemos em Brasília, fizemos algumas agendas locais, mas estivemos em Brasília sensibilizando os deputados federais e senadores para aderirem à frente, para que ela fosse criada. E a notícia boa é que todos os conselhos fizeram ações similares e nós precisávamos de 190 e tantas assinaturas, e na semana passada, tão logo nós retornamos de Brasília, nós tínhamos atingido, se eu não me engano, 206. Então já temos quórum suficiente para a instalação, isso vai acontecer, e aí eu posso dar um prazo, vai ser esse ano, porque o processo não é tão lento, né? E eu acredito que a partir dela, a classe contábil vai conseguir, de fato, contribuir para pautas tão importantes que são essas, né? Poderíamos aqui, como a presidente Marisa está no fogo cruzado, digamos, da profissão contábil, poderíamos alongar aqui a nossa entrevista, mas como nós também não, queremos manter o programa no padrão de tempo, né? Então vamos só conhecer um pouquinho mais de quem é a Marisa. Natural da onde, Marisa? São José. São José, então nascida em Florianópolis, mas a vida inteira em São José. A decisão de fazer ciências contábeis foi desde cedo? Como é que foi isso? Eu conto essa história, mas eu tenho medo de ela ser mal interpretada. Na verdade, num primeiro momento eu não queria contábeis. A pessoa queria fazer direito quando adolescente, quando jovem, direito. E o vestibular para contábeis, ele veio depois de alguns insucessos no direito. Então eu tentava direito, não passava. Foram 3 tentativas. Aí eu disse: eu vou fazer alguma coisa que me dê possibilidade de trabalho, né? De uma pessoa de uma família simples, eu precisava trabalhar e ganhar dinheiro. E eu sempre ouvi dizer que ao contador não faltará oportunidade. Eu disse: então tá, já que direito eu não fui suficientemente capaz na época, eu disse: vai para contábeis. E foi a melhor decisão da minha vida, porque hoje eu não faria diferente. Tens uma fonte de inspiração, assim, como profissional de contabilidade? Ai, muitas. Eu vou citar uma que não é uma mulher, poderia ser uma mulher que tenha alcançado projeção nacional e internacional, e teria algumas para citar,
mas eu lembro muito, com muito carinho, de um profissional de São Paulo, Boarim. Na época que eu o conheci no Conselho Federal, ele já tinha os seus 70 e tantos anos. O Boarim foi aquele que, no sistema, disse, mostrou caminhos, me dava serenidade. Eu sou uma pessoa muito agitada, né? Todos sabem. O Boarim foi aquele cidadão que disse, calma, percorra os teus caminhos com calma. E aqui em Santa Catarina, claro, eu podia citar muitos. O Faraco vem à mente como referência dentro do estado, enfim. Mulheres no Brasil, eu penso numa Maria Clara Cavalcante Bugarim, que está aí tomando posse agora em maio, em mais um organismo internacional. Mas assim, eu lembrei do Boarim pelo carinho com que eu fui recebida no sistema e foi uma das primeiras pessoas que eu trabalhei. Hoje ele não está mais conosco, mas veja, a pergunta aqui não foi combinado, né? A primeira pessoa que me veio à mente foi Boarim. Mas se eu tivesse que falar de gente que eu admiro profissionalmente, ficaríamos aqui muito tempo. E família, então a Marisa, eu acho que tem várias irmãs, é rodeada de mulheres, né, Marisa? Família grande. Eu tenho 5 irmãs, somos em 5 filhas, todas mulheres. Eu gosto de reforçar que eu sou a caçula, porque isso me dá alguma moral, né? Imagina. São 5 mulheres, mas muitos... A família se alastrou muito, porque elas têm filhos, e esses filhos já têm filhos, então eu sou tia-avó de um monte de gente, eu sou tia de outros tantos, é uma família grande. Mas todos residem aqui, então é uma família que está sempre muito próxima, e é a minha base, literalmente. A Marisa, a gente poderia refazer a música do Eduardo Mônica, né? Porque a Marisa a filha da Marisa se formou no mesmo mês que a Marisa defendeu a tese de doutorado. Acho que foi isso, foi né? Foi lindo! Foi agora em março, tudo em março. A filha não se formou em contabilidade, né? Acabou indo para o direito, que era... Cada um para o seu caminho, né? Eu até tentei, mas eu acho que a pessoa tem que se encontrar na profissão. Mas legal. Então, acho que, presidente Marisa, a gente podia conversar muito mais, tinha outros assuntos que com certeza poderia discorrer, né? Mas nesse dia do profissional da contabilidade, acho que é salutar que cada profissional, né, além de ouvir um pouco a nossa presidente, também verifique os caminhos que a nossa profissão está avançando e que o sistema CFC e CRC está atuando na busca da valorização do profissional contábil, né? Então, em nome de todos os profissionais, aqui o agradecimento é um pouco diferente, né? Não agradecer só pela entrevista, mas pela sua condução frente à entidade, pelo seu comprometimento frente à entidade, que é um desafio enorme, sobretudo por não ser uma profissão que, historicamente, o CRC tem sido conduzido por profissionais que são de entidades, organizações contábeis, e não é o caso da presidente Marisa, não é o meu caso também. Nós estamos em várias e diferentes áreas de atuação, né, nós contadores, né? Então, eu queria agradecer esse seu comprometimento, agradecer não só pela entrevista, então, hoje, né, mas agradecer pela sua liderança à frente do nosso CRC. Me sinto muito bem representada e muito bem liderada, né? E que bom poder ouvi-la para inspirar pessoas, outros jovens, não só na profissão contábil, mas também para atuarem no sistema, junto aos conselhos de classe, né? Então, queria passar para você a sua fala final, os seus agradecimentos, também, de repente, uma mensagem em função do Dia do Profissional de Contabilidade. Eu quero primeiro, na verdade, agradecer a própria Michele, porque este programa é uma das ações que ela conduz aqui junto ao Conselho Regional de Contabilidade, na vice-presidência que ela ocupa, e tem levado a todos vocês tantas histórias inspiradoras. Como eu disse, eu fico honrada de estar aqui por estar nesse hall de possíveis pessoas que construíram uma trajetória, enfim. Mas eu quero aproveitar que o dia é tão especial para terminar a minha fala dizendo o quanto me honra estar, ainda que temporariamente, conduzindo ou ajudando a conduzir os destinos da nossa classe, mas dizer a vocês que a mudança nesse cenário que a gente tanto falou, que essa valorização que a gente tanto conversou aqui, ela precisa partir de cada um de nós, né? Quando todos nós nos convencermos que aquilo que temos a entregar para a sociedade é absolutamente determinante para os negócios, para a sociedade, para a sustentabilidade de um estado, de um município, da nação,
talvez toda a sociedade consiga ver o mesmo. Então, que vocês se sintam tão importantes quanto são, que o trabalho de vocês reflita isso e que sejamos muito, muito felizes naquilo que fazemos. Eu estou muito feliz naquilo que eu escolhi para a vida, a ciência contábil é o que eu quero para a minha vida, mas que todos vocês colham os frutos de um trabalho tão importante que vocês fazem diariamente. E aos alunos que cheguem conosco, aumentando e dando mais robustez ainda a uma classe que já é tão, tão robusta. Eu agradeço de novo, Michele, o convite, muito feliz em estar com vocês nesse dia. Então, pessoal, para muitos que não sabem, né, algumas pessoas acham que contabilidade de pauta a gente combina as perguntas. Foi o que a Marisa me perguntou no começo. Nós não combinamos as perguntas, mas é assim mesmo. A ideia é o papo fluir e cada um poder falar um pouco não da sua trajetória ou de como está vendo o mundo contábil, como foi o papo de hoje, né? Então, eu quero agradecer a cada um de vocês agora por acompanhar mais esse Contabilidade em Pauta, a nossa 8ª edição, e convidá-lo para nos acompanharem nas redes sociais. Esse programa ficará disponível no canal do YouTube, assim como os próximos que virão. Espero vocês!